Justiça de São Paulo barra bloco carnavalesco Porão do DOPS. O desembargador José Rubens Gomes aceitou alegações do Ministério Público, que sustenta que o grupo enaltece crimes cometidos durante a ditadura militar. A intenção do bloco era homenagear Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do DOI-CODE, e Sérgio Paranhos Fleury, delegado do DOPS durante o regime. A Justiça ainda impôs multa de R$50 mil em caso de descumprimento da decisão. Eu me pergunto por que homenagear esses dois, hein, professor Vila? Olha, lembrar que a nossa Constituição, artigo 5º, inciso 43, diz: nossa Constituição, artigo 5º, inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos por eles respondendo os mandantes, os executores, etc. É clara a Constituição. Eu estive até lendo isso ontem, porque eu escrevi um artigo que vai sair terça no Globo, sobre o filme do Marighella, feito por Wagner Moura, chama-se Viva Marighella, Viva a Morte. E já está pronto por causa do carnaval, as redações fecham os artigos mais cedo de opinião, né? E é uma coisa intolerável. Isso tudo começou quando da votação, naquele domingo, na Câmara dos Deputados, do impeachment de Dilma Rousseff, ou melhor, pela autorização, de acordo com o artigo 51 da mesma Constituição, a Câmara autoriza, quem processa e julga é o Senado, o artigo 52. Então a autorização foi dada pela Câmara naquele domingo. Nós cobrimos direto desde sexta-feira, foi uma sessão de 3 dias. E um deputado, Jair Bolsonaro, da extrema-direita, nazista, ele não é fascista, que é uma outra coisa, ele é nazista, que é outra coisa. Ele disse, na hora do seu voto, ele homenageou um torturador. Se o Brasil fosse um país sério e não é, imediatamente seria aberto um processo de cassação. Por quê? Artigo 5º, inciso 43, é claro, a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia à prática da tortura, etc. Ou seja, ele estava glorificando um assassino que usou da estrutura de Estado para cometer crimes. E eu sempre digo no meu artigo, que sairá terça, está discutindo isso, que por outro lado o terrorismo também é um crime, e está aqui. Só que a diferença entre, e são faces da mesma moeda, com o agravante do torturador que usa da estrutura de Estado para encobrir seus crimes. Portanto, é para chegar, quer dizer, o interessante da candidatura Bolsonaro é que ela destampou uma extrema-direita nazista e não fascista que existia na sociedade brasileira, mas que tinha vergonha. Então, um nazista chamado Jair Bolsonaro destampou e defendeu um crime no Congresso Nacional e nada aconteceu. Pelo contrário, aquilo abriu o campo para que esses fascínoras, tal qual Bolsonaro, Ustra, Fleury, se fossem transformados, olha o absurdo, em heróis nacionais, fascínoras. Porque um candidato a presidente que foi homenageado por banqueiros essa semana aqui em São Paulo, num banco acusado de corrupção, né? Acusado de corrupção na Zona Sul por banqueiros traidores da pátria que não merecem ser chamados de brasileiros e não estão nem aí com o Brasil. Eu disse isso ontem. Eles querem saber dos Estados Unidos, eles não querem nem saber da gente, que homenagearam esse homem nazista que defende tortura. Ele, por exemplo, vai defender Auschwitz, pelo jeito. Ele é um torturador. Portanto, triste do país que tem pessoas como Jair Bolsonaro e pessoas que organizam um bloco como esse. É uma vergonha. Diga, Augusto. Eu acho que quando as pessoas que falam, por exemplo, em intervenção militar, eu vejo no meio delas alguns desinformados, né? Jovens que não sabem nada, não leram nada, não entendem nada, não viveram essa época e acham que foi uma época de combate à corrupção, uma época de austeridade. Não teve nada disso, nada disso. E foi de muita violência que eles ignoram. E mortes. Agora, num carnaval, que é uma festa brasileira que tradicionalmente ironiza, esculhamba políticos, brinca e tal, você fazer uma homenagem à tortura e aos torturadores, quer dizer, passaram de todos os limites, quer dizer, não entendem a história ou entendem, né, e são o que o Vila disse, ou não entendem também o carnaval. Tá, que é uma festa que não se presta a esse tipo, nada se presta a isso. Mas no carnaval, um cara homenagear tortura e tal, realmente esses não estão entendendo nada, nem o que estão fazendo na rua.